Querido irmão Hanoi, com a reflexão da palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez a compartilhar a maravilhosa palavra do Senhor. Palavra essa que salva, que cura, que liberta, que nos traz a salvação, gozo, alegria. O Senhor tem colocado no nosso coração essa passagem que fala a mulher que tinha um fluxo de sangue, E eu me deparando e lendo aqui, já antes, olhando algumas circunstâncias que apresenta aqui no texto, a palavra que lemos hoje aqui, Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, grave bem estas palavrinhas, amado ouvinte, que diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocando na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amados, no mesmo evangelho de Marcos, podemos ver que muitos iam ao encontro de Jesus somente em tocar. Frequentemente, o evangelho aqui nos apresenta algumas passagens que falam nisso, que muitos enfermos iam para tocar em Jesus. Se você voltar algumas páginas aí no mesmo livro, no mesmo evangelho de Marcos, capítulo 3, no verso número 10, diz assim: porque tinha curado muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Podemos ver que muitos ali, naquela época, quando tinham enfermidades, eles iam atrás de Jesus, ouvindo falar de Jesus, indo atrás de tocar. O que importava naquele tempo, naquela época ali, enfermidades, era tocar em Jesus. E a sua presença, a poder, a presença de Jesus, a poder em sarar somente num toque. E o que me chama a atenção nessa mulher é que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouvindo falar de Jesus, ela pensou consigo mesmo. Ela dizendo aqui, ouvindo falar de Jesus por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Ela pensou que somente em tocar em Jesus, ela poderia ter a cura, aquilo que tanto lhe padecia ali por muitos anos e não achava cura. Mas ela ouviu falar de Jesus, como diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus. Isso gerou fé em seu coração. Isso gerou crer, a crença. Ela creu que somente em tocar em Jesus, ela ia ter a cura, o milagre. Mas podemos ver que não só bastava isso. Imagine essa mulher que tinha esse problema, esse mal que tanto lhe trazia coisas ruins, Ela era excluída da sociedade. Ela não podia entrar em alguns locais, naquela época. Ela não podia prestar o seu culto de forma como muitos prestavam, que para ela, para a sociedade, ela era uma mulher impura por ter esse problema, essa enfermidade. Mas Jesus, já sabendo ali, passando,
né, da sua enfermidade. E ela, sabendo que Jesus ia passando, ela ouvindo falar de Jesus, ela foi e tocou em Jesus. E Jesus lhe saiu virtude, né, de Jesus e a curou. E o que eu vejo nesta mulher é perseverança. Ela perseverou na cura. Imagina uma mulher dessa fraca, né? Ela fraca por sangramento, né? Em meio à multidão, porque por onde Jesus passava, iam multidões a tocar, como já vimos aqui no texto, né? E muitos ali, aperreando ali naquele momento, e ela no meio da multidão, eu imagino que a força que essa mulher fez, né? Para passar no meio de tantas pessoas, a fé que ela tinha, a fé salvífica, né? Uma fé dessa que você vê que persevera. E veio o crer que significa tomar por verdade, né? Ela creu excelentemente que Jesus podia salvar, podia tirar aquele mal dela, poderia deixar ela sã, né? O crer que é acreditar, né? O crer inclui 3 elementos principais, né? Que um deles é a convicção. Convicção essa que essa mulher teve, a convicção que somente em tocar em Jesus nas suas vestes ela seria curada, né? Ela creu que a partir do momento ali que ela chegasse perto de Jesus, todas as enfermidades, tudo aquilo, aqueles anos que ela passou de sofrimento, de agonia, de dor, por ser excluída, né, naquele tempo ali da sociedade, mulher que tinha tanto sofrer, ela creu, né? E ela acreditou, tinha a convicção que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador, né? Que, como diz em Atos capítulo 4, verso 12, né? E nenhum outro há, né? Salvação. A segunda é a comunhão com Cristo, pela nossa autossubmissão, né? Ela sabendo que precisava da cura, sabendo que precisa de Cristo, sabendo ela que somente ia achar a cura em Cristo, pois gastou tudo o que tinha, né, com médicos, com curandeiro naquela época e tudo mais, mas ela ouviu falar de Jesus, aquele que curava, aquele que libertava, aquele que perdoava pecados. Creio eu que também que ele não somente curou, mas lhe deu a salvação naquele momento, por ver a fé que ela tinha, né, em Jesus Cristo. A palavra do Senhor é linda quando a gente pode ver aqui com o esforço e com a fé que ela tinha, pois ela pensou somente, se eu somente tocar, serei curada, né? Mais longo assim, no verso 30, diz que logo Jesus, conhecendo que havia que a virtude de sair mesmo, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltando-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Isso é Jesus falando, né? Por meio da multidão ali, mas Jesus percebeu que saiu virtude de si, saiu cura, saiu libertação, saiu poder, né? E disseram-lhe os seus discípulos, aqui é o verso 31, e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Podemos ver aqui, irmãos, no verso 34, verso lindo que ele diz, o próprio Jesus diz àquela mulher, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Isso é uma fé salvífica, irmãos. A fé que ela ouviu, como já falei aqui, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. É por isso que tem este programa,
para anunciar as boas novas, o reino de Deus que é chegado, né? Que já está às portas de Jesus Cristo. É por isso que a gente fala do amor de Jesus Cristo, né? Para você ouvir, para você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitos ainda desconhecem, né, desta verdade. E ele diz: filha, tua fé te salvou, vai em paz e sede curada deste mal. Damos glórias a Deus por isso. Terceiro ponto, falando dos 3 pontos, agora eu falo o terceiro, é a plena confiança em Cristo, né? Que ela tinha aqui, que é capaz e também que conduzia o crente à salvação, porque o crente é aquele que crê, né? Jesus, quando Jesus diz, sede crente, não incrédulos. A lição que tomamos, irmãos, nessa pequena passagem, nesta reflexão, que aqui o Senhor tem colocado nos nossos corações, é a perseverança, que temos que ter a perseverança, né? Sabendo que o Senhor, no tempo oportuno, Ele chega para nos dar o livramento, né? Como diz aqui em Hebreus, capítulo 4, verso 16. Isso é o que essa mulher fez. O verso 16 diz, do capítulo 4 de Hebreus, verso 16. Chegamos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É isso, irmão. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus veio fazer. Ele veio para nos livrar de todo o mal. Quando Isaías diz, né, ali no capítulo 53 do seu livro, que diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, sendo Ele puro, se fez pecador, levando nossas enfermidades, tudo aquilo que o pecado deixou, né? A partir do momento que o homem pecou. Damos graças a Deus por tudo isso e sabemos que Jesus Cristo é o mesmo. Sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, irmãos, que você possa crer que Jesus pode chegar na sua causa, né? Não sei o que cada um passa, aqueles que ouvem, né? Como já foi pedido aqui, pedido de oração, né? Por cura. Que o Senhor venha sobre toda essa vida. Só basta crer, é o crer, né? Saber que Jesus Cristo está ali para chegarmos, como diz, chegarmos por confiança ao trono da graça. Graça essa que não merecemos, né? Pois somos pecadores, mas Ele nos amou, nos ama e sempre está a estender suas mãos para a gente tocar em Jesus Cristo. Que hoje você possa tocar em Jesus Cristo, que você possa buscá-lo, que você possa achar graça cada dia em sua vida, pois Ele sempre tem um milagre para a sua vida, que Ele possa te abençoar cada dia mais, possa te curar de uma enfermidade, de um mal, daquilo que não está te agradando, pois sua saúde, né? Sabemos que hoje essas enfermidades que têm acontecido aí vêm trazendo muito aperreio à população, né? Muitos doentes, mas que a gente possa, como já ouvimos a palavra de Deus, possamos crer verdadeiramente que Jesus Cristo pode salvar, pode curar, fazer o seu milagre. Em poucas palavras, peço também perdão aos irmãos, pois estou um pouco gripado aqui, fico um pouco dificuldade de falar, mas que o Senhor venha trazendo sua cura, trazendo o milagre que você tanto espera, e que o Senhor te abençoe, que você possa guardar esta palavra, né? Mínimas palavras aqui, que possamos aprender também com esta mulher que teve a fé tão grande que deixou de lado o seu problema, ela viu somente em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que possamos crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém.